Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar mais um tema referente à formação geral sobre o ENAD. E, nesse momento, nós vamos trabalhar com o tema sobre sustentabilidade, meio ambiente, né? Como será uma sociedade sustentável? E quando a gente fala sobre sustentabilidade, meio ambiente, enfim, nós temos várias ideias e algumas perguntas que são bem fundamentais. Essas perguntas, por exemplo, qual o significado do desenvolvimento sustentável? Qual o significado da sustentabilidade? Economia e sustentabilidade, eles estão juntos? Então, isso aqui é uma série de questionamentos que a gente sempre tem. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe essa relação direta entre sociedade e natureza. Esse é o nosso grande paradigma. A gente não consegue associar a civilização ocidental, relaciona sociedade e natureza como um desdobramento da ideia de desenvolvimento, né? Então, ele tem essa ideia que o desenvolvimento ele vai surgir aí da sociedade mais da natureza, porém é um problema muito sério. A gente associa que sociedade e natureza e desenvolvimento, em alguns momentos, eles vão se desassociar, sabe? Então, é um paradigma aí, e paradigma diz respeito a conjuntos, crenças, valores, técnicas que são compartilhadas por grupos de uma determinada comunidade ou então sociedade. Então, a gente tem alguns paradigmas aí da nossa civilização ocidental. Nossa concepção de universo, ela é baseada no desenvolvimento das tecnologias, no desenvolvimento da economia, né? Então, nós temos aí ecossistemas, funcionamentos dele baseado na relação da sociedade e da natureza. O homem, ele se relaciona diretamente com a natureza, né? Ele cria, ele transforma. Essa é a nossa noção de progresso, de crescimento, de desenvolvimento. É onde nós vamos atuar diretamente na transformação da natureza. Então, a gente tem necessidade de transformar, princípios que vão transformar o homem, progresso. Desde o século XVIII, ele era o motor do homem. Então, ele vai querer desenvolver cada vez mais. Esse era o paradigma da civilização ocidental. Você tinha concepção e divisão bem clara do homem e da mulher na sociedade, né? A mulher no espaço da casa e o homem na transformação do meio, né? Através do trabalho, do mundo do trabalho. Então, a gente tem aí a necessidade do homem de ter materiais, de bens, de produzir serviços, além da questão da espiritualidade, que vai ficar em algum momento em segundo plano, e alguma relação entre valores, princípios e atitudes, a questão do espaço da ética e etc, né? Então, com o passar do tempo, o homem vai se apegando muito à ideia de razão, de descobertas científicas. O progresso vai ser diretamente associado ao crescimento, né? Então, a gente vai abandonar a ideia de desenvolvimento e vai trabalhar com a ideia de crescimento. E não vai associar, não é a mesma coisa para gente. A nossa ideia de progresso, ela resulta numa ideia de aperfeiçoamento do homem, da sociedade, né? O homem se tornou o centro das atenções, com poderes ilimitados, capaz de transformar o mundo, né? Então, a gente tem um aumento das riquezas materiais, do desenvolvimento das nações. Essa é a ideia de progresso para o homem, né? Que está diretamente relacionado à expansão do capital, aos aspectos quantitativos. Por exemplo, o nosso crescimento sempre foi apoiado em aspectos quantitativos, PIB, economia. Então, ficou muito focado nessa ideia de crescimento econômico e deixou a ideia de desenvolvimento como num todo, né? A ideia de que o homem é o transformador e é o centro do planeta, ele começou a tomar conta.
né? Então, mas o desenvolvimento ele deve ser entendido como um processo ontogênico, né? Que é dentro do ramo aí da biologia, que trabalha com a questão da qualidade. O homem, ele é uma espécie integrada à natureza, né? Então, o nascimento do ser humano, ele deve ser visto pelo lado qualitativo e não pelo lado quantitativo, como a gente percebe na questão do progresso. E esse desenvolvimento que eu falei, a busca por materiais, bens e serviços, ele vai ter muito vai ter muito desenvolvimento nesse momento do pós-guerra, depois das guerras mundiais. Então, as relações econômicas vão ser apoiadas prioritariamente, né? Porque você tem aí países que vão sair empobrecidos pela guerra, e aí o desenvolvimento econômico, as relações econômicas vão falar mais alto. Tá? Pós-guerra, né, 1948, traça um caminho, por exemplo, de uma civilização moderna, que tem ações e instrumentos para isso. E começa a falar que o desenvolvimento, o aumento das riquezas, ele deve ser limitado. Se possível, explorar o meio ambiente. E essas nações que saíram vitoriosas da guerra, elas vão também sair vitoriosas dentro da ordem econômica internacional. Então, elas vão, com certeza, focar mais numa nova ordem econômica, que foi pactuada aí por acordos como Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944, antes de sair da Segunda Guerra Mundial, a Constituição do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Acordo Geral de Tarifas. Então, você tem a Organização Mundial do Comércio. Então, todas essas instituições vão fortalecer as relações econômicas. E, com isso, nós temos uma desconexão da ordem, né? Você tem uma economia muito focada na questão da desconexão do nosso mundo físico e o meio ambiente, a natureza, né? Ela é externa ao processo econômico. Então, ela não está relacionada aí, o foco é a natureza, né? Ela fornece produtos, bens, serviços, e ela deve receber os resíduos, os processos produtivos, né? Ela está em segundo plano, ou seja, um subsistema da nossa economia. E ela tem que aguentar todo esse processo. Como nós sabemos, isso não é real, né? A gente desconectou economia e natureza, externalizou a economia como se não tivesse relação ao homem. Então, a gente tem uma atividade que é independente, né, da atividade humana, que é a natureza. Então, aquilo ali fica em segundo plano, não nos importa, e a gente caminha de acordo com a economia. O problema foi o seguinte, as consequências disso tudo. O planeta começa a não tolerar, não aceitar, né, do ponto de vista socioambiental. Ou seja, um planeta que não considera o meio ambiente como parte integrante das relações humanas acaba entrando em crise, né? Você tem problemas, dívidas civilizatórias, dívidas sociais, econômicas, desse capitalismo desenfreado, né? E na década de 50, por exemplo, a poluição começa a afetar o bem-estar dos indivíduos, das pessoas. Começam a surgir efeitos, por exemplo, dos testes nucleares, impactos ambientais, fruto desse rápido crescimento industrial, né? E você tem aí, na década de 50, medidas paliativas que vão curar, tentar, mas atacam as consequências e não as causas. E a partir início da década de 50, a ONU a Organização das Nações Unidas, começa a pensar um pouquinho sobre essa utilização de recursos naturais. Vai ter uma convenção sobre a conservação e utilização de recursos em 1949, onde vai começar a indicar
a necessidade de intercâmbio de experiências para ver como até que momento o meio ambiente vai aguentar, de identificar as consequências dessas pressões dos recursos naturais, a educação como fator essencial ao desenvolvimento do meio ambiente, porque essa questão reside muito numa educação ambiental, e o desenvolvimento integrado das chamadas bacias hidrográficas. Gente, esse ano nós estamos vivendo novamente uma crise hídrica no Brasil. É fruto de mau planejamento dos recursos hídricos. E isso está ligado a essa questão do meio ambiente. Então vamos pensar um pouquinho, isso pode aparecer na nossa prova. Né? A década de 60 intensificou esses movimentos sociais que vão protestar contra a pobreza, as guerras, as ditaduras e também, detalhe, desastres naturais ambientais, fruto da corrida pelo lucro do homem. Os movimentos ambientalistas vão fazer uma aliança com movimentos pacifistas contra a guerra, né? Contra as ditaduras, e vão se unificar. E aí vai acontecer uma conferência que a Unesco vai fazer, intergovernamental, para o uso racional dos recursos ambientais e a conservação da biosfera, que vai acontecer em 68, né? Que deu origem também ao novo paradigma de desenvolvimento que vai ser criado na década de 70, onde a existência da consciência de que os recursos naturais são limitados. Por isso que eu falei da questão hídrica. Por que está acontecendo essa questão hídrica? Porque as bacias hidrográficas, e o Brasil mais possui bacias hidrográficas, estão secando. Né? Não há a renovação da água através das chuvas constantes. Então, está acontecendo, esses recursos naturais estão se tornando cada vez mais limitados. Então, isso já, desde a década de 70, a gente tem essa noção. Então, por que não age sobre esses recursos para que preserve o máximo possível dos recursos naturais, né? Então você tem também em Estocolmo vai acontecer uma conferência em 72, né? Vai ser publicado um livro, Os Limites do Crescimento, onde é mostrado que a nossa biosfera é limitada e não vai suportar o nosso crescimento material nessa forma ilimitada. E isso vai se tornar uma grande preocupação entre as gerações futuras. Então você vai ver, por exemplo, hoje, século XXI, onde você vê os jovens muito preocupados com a questão dos recursos limitados, né? Você vai ver movimentos como o da Greta, que vai tentar lutar por frear todas essa exploração econômica, né? Então, as gerações futuras, elas vão acabar se preocupando muito com esses recursos que são limitados. Então, isso mostra, dá um sacode na população que o crescimento é finito, né? E suas tendências e alterar essas tendências de exploração ilimitada, ela é urgente. Né? Ou seja, é a necessidade de construção de uma sociedade que é materialmente suficiente para viver, que é igual para todos, que todos têm o mesmo direito e é ecologicamente perdurável. E aí surge o termo de ecodesenvolvimento, que depois a gente vai falar tratar como desenvolvimento sustentável. Como eu falei para vocês, houve uma preocupação na Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72, de elaborar princípios. Quais princípios foram? Direito à vida digna, bem-estar para todo mundo, uma preservação ao meio ambiente para futuras gerações, desenvolvimento econômico, ele tem que estar associado à conservação da natureza, destaco isso aqui para vocês, tá? O desenvolvimento econômico, ele tem que estar muito associado ao desenvolvimento e à conservação da natureza. Tá? Muito cuidado com os esgotamentos dos recursos naturais, tá? A tentativa de eliminar o máximo possível resíduos tóxicos ao meio ambiente, tá? O direito a desenvolvimento
para todos os países, então uma equidade, e o direito internacional de responsabilizar os países pela contaminação, poluição, contaminação dos rios, enfim, né? E protocolos para que cobre-se dessas nações uma medida, né, para tentar evitar a destruição do meio ambiente. Na década de 80, isso vai se intensificar e, ao mesmo tempo, vai se perceber uma crise global. A estratégia para evitar essa crise global seria a aplicação do desenvolvimento sustentável. Novamente, a ONU ela pede às nações, né, através dessas estratégias de conservação, traz o tema desenvolvimento sustentável, que visa integração da natureza com desenvolvimento, isso é possível, satisfazer as necessidades humanas fundamentais, né? Perseguir essa equidade e justiça social, está muito determinado, está muito associado. Autodeterminação, diversidade cultural e integridade ecológica. Vamos pensar um pouco, a questão da justiça social, da equidade, está muito relacionada também ao desenvolvimento sustentável. Não vamos esquecer disso, não é só o meio ambiente, é o desenvolvimento para todos, em igualdade. Tá? E a diversidade cultural também aparece. Lembrem-se que a gente já trabalhou com a questão da diversidade cultural. Nós falamos novamente dentro aqui do desenvolvimento sustentável. Tá? E na década de 80, né, a Comissão Brundtland, em 1983, traça um relatório, que é o Nosso Futuro Comum. Já se pensa sobre essa questão de pobreza, agressão à natureza, associados um com o outro, a essa interdependência econômica e ecológica entre os países, né? Vamos buscar um equilíbrio, metas econômicas e, ao mesmo tempo, metas ambientais, diminuir a emissão de gases, fazer projetos internacionais que vão incluir essa sustentabilidade ambiental, essas variáveis sociais e ambientais, né? Então, você tem aí uma comissão mundial para o meio ambiente e o desenvolvimento, que é primeiro uma convenção que vai controlar principalmente a emissão de gases, né? O controle da proteção da camada de ozônio. Se falava muito na década de 80 da questão da camada de ozônio e foi acordado entre os países envolvidos medidas que deveriam ser tomadas agora contra essa questão da emissão de gases, tá? E aí, na década de 90, a nossa famosa Eco 92, a Rio 92, a Cúpula da Terra, uma das mais importantes reuniões e conferências das Nações Unidas que prezam a questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Os principais resultados ocorridos na Eco 92 foi um código de comportamento para o século que ia surgir, que é o século 21, que é o que nós estamos vivendo. Uma carta climática com a responsabilização dos indivíduos, das nações, tá? O conceito oficial de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que vai ser aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer as gerações futuras. Isso é muito importante. Acorda-se, né? Entra-se em um acordo em que as nações devem se desenvolver economicamente, sim, porém em pé de igualdade, e também preservar os recursos às gerações futuras. Tá? E isso seria cobrado. Daqui a 10 anos se passaram, houve a Conferência Rio mais 10, tá? Que vai ser feita em Joanesburgo, e a Rio mais 20. Ou seja, ficou tão na cabeça das pessoas essa conferência da Eco 92 que houve várias outras reuniões 10 e 20 anos depois, né? Qual que foi a conclusão da reunião dessas conferências que aconteceram em 10 e 20 anos?
as dívidas continuam, sociais, econômicas, ambientais, não conseguimos suprir essas dívidas civilizatórias, né? Continua-se com desenvolvimento sustentável, porém algumas nações ainda não respeitam essa sustentabilidade. Então tem uma frase do Albert Einstein que diz, né, que está em várias cartas de conferências ao redor do mundo. Para a solução de um problema não se podem utilizar as mesmas ferramentas que causaram esse problema. A gente tem que rever. Esse paradigma da sustentabilidade exige outros valores completamente diferentes um do outro. Uma base ética, uma afirmação de acordo entre cavalheiros, né? Cavalheiros, mulheres, enfim, né? Para prezar a vida, né? É uma questão, mas agora é vida. E pontos importantes dentro desses processos de intervenção quanto à questão do meio ambiente é entender que homem e natureza são um só, tá? Eles são indissociáveis, eles são inseparáveis. A relação do homem e a biosfera é muito próximo, né? A gente tem que ver a questão da humanização do crescimento econômico. Tá? Produzir a mão do invisível do mercado, ela não é capaz de produzir equidade. Esse capitalismo desenfreado, a gente tem que expandir o mundo, porém, tomar cuidado com os nossos padrões de consumos atuais. É aquela consumo, isso pode gerar também um problema ambiental. E, principalmente, relações de cooperação no mundo desse que nós consideramos como extremamente competitivo. Criar uma base, uma racionalidade ambiental juntamente com uma racionalidade econômica, né? Saber que a realidade ela é múltipla. A gente tem várias dimensões que têm que ser também respeitadas, sejam elas ambientais, culturais, sociais, econômicas, dentre outras. A gente tem que entender que a nossa realidade é muito dinâmica, a biosfera ela é limitada, ela exige respeito. O nosso ecossistema ele tem uma capacidade de suporte, né? Ele não é ilimitado. A gente tem que associar essa interdependência entre biosfera e seres humanos. A gente precisa da biosfera assim como ela precisa da gente. A gente chama de teoria da Gaia, tá? Que ela é muito importante para a gente equilibrar esse crescimento. Saber que há necessidade de equilibrar o que nós consumimos com a capacidade de matéria-prima que pode ser fornecida por esse planeta. E aí surgem os pressupostos da sustentabilidade contra a injustiça social, contra a injustiça ambiental e uma base econômica, e a economia também é importante, é claro, ela deve ser associada a todos a essa base social e a base ambiental, ok? Então, a economia é importante também, não podemos deixá-la para trás, porém, ela está junto à base social e à base ambiental, tá bom? Bem rapidinho, né? Propostas de intervenção são os pressupostos de sustentabilidade, associar ética com a base ecológica e a base econômica, tá bom? Então, com isso, a gente termina a nossa aula aqui, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.